Muito bem, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Rui Simon. Mestre Rui, como é que está, meu amigo? Que é o nosso consultor para a área previdenciária. Lília, tu continua preparando a tua aposentadoria? Porque esse é o homem certo. Já me planejei, agora realmente é só aguardar. É só aguardar. Pois é, nesses dias aí atrás, a gente vimos uma greve dos funcionários do INSS que trouxe muito reflexo. Quando acontece esse tipo de greve, o que mais as pessoas reclamam, Rui? O grande problema desse momento de greve é que a Previdência trabalha com uma fila virtual, né? Há um tempo atrás, as pessoas que queriam encaminhar benefícios se enfileiravam lá desde as 5 da manhã, 4 da manhã. Com o sistema de agendamentos com hora marcada, isso implica como reflexo numa fila virtual, né? Essa fila virtual, ela normalmente tem um tamanho aí de 60 dias, 90 dias. Com a greve em curso, nós vamos hoje para o 17º dia, há um represamento, uma compressão desses centenas, milhares de agendamentos que vão ter que ser jogados para frente. O grande problema é que quando você agenda um benefício, por exemplo, você vai agendar hoje um benefício, uma aposentadoria, para daqui a 60 dias, você ganha a partir de hoje, ainda que o protocolo se dê daqui a 60 dias. Os efeitos financeiros se dão a partir de hoje. Com o reagendamento, você corre o risco de perder esse tempo, porque o reagendamento ele é feito hoje, por exemplo, se vai reagendar, você vai ganhar a partir de hoje. Sim, e esse período decorrente de lá até hoje, como é que fica? Não foi definido ainda. E os que foram reagendados perderam esse prazo. Vai ter que se discutir futuramente como é que se vai recompor essa falha. Inclusive tem reflexo no próprio cálculo. Porque se você parou de contribuir lá atrás e hoje você vai 2, 3 meses para frente, isso tem reflexo no valor da renda mensal. É interessante o seguinte, porque na verdade aí quem vai ter o prejuízo é o camarada que está querendo se aposentar, e na medida em que ele vai ter esse prejuízo, é ele que paga o salário do funcionário do INSS, quer dizer, então é um prejuízo duplo do funcionário. Eu vejo assim essas questões, não tem que discutir isso aí, eu acho que agendou a primeira vez, teve que reagendar, não foi por responsabilidade, né, Lília? Tem responsabilidade do demandante. Eu acho que é muito justo isso, mas só que no Brasil as coisas não acontecem, a racionalidade não está presente na administração pública, sobretudo, né? É verdade. Nesse mesmo caminho, eu queria colocar digamos assim, uma situação que eu descobri hoje de manhã, por exemplo. Eu fui até o INSS para cumprir um agendamento, estava marcado para as 11 horas, e ao chegar lá fui informado que teria que reagendar esse benefício. Conversando com o pessoal da portaria ali da agência Centro, eu fui informado que, na verdade, existe um atendimento, só que esse atendimento é restrito àqueles casos que têm, digamos, uma maior necessidade, urgência ou prioridade, né? Pensão por morte, por exemplo. Pensão por morte, auxílio-doença, auxílio maternidade, esses 3, os agendados estão sendo atendidos, mas sem despacho do benefício, é meramente protocolado. Ele é recebido para evitar prejuízo e fica ali dentro. Agora, quando vai ser processado, feito mesmo na prática, isso não se sabe. Não existe, eu não sei se... Aqui existe, por exemplo, uma lei, em Porto Alegre existe, eu acho que no Rio Grande do Sul também, aí talvez me esclareça, uma lei que impede, por exemplo, de uma entidade como o INSS ficar totalmente 100% em greve, teria que deixar 20% de... Isso não é... Existe uma lei, eu acho que essa lei também é federal, mas não é obedecido. O grande problema é isso, eu sempre digo, o grande problema tem em todos os lugares, né? Mas, na prática, o que acontece? O servidor público federal, ele não teve ainda regulamentado o direito de greve.
Isso está previsto, mas não foi regulamentado. Até hoje o pessoal empurra com a barriga. Então, uma vez sem regulamentação, a justiça aplica casuisticamente, ou caso a caso. Né? Então, se o Ministério Público propõe alguma coisa, intervém e diz, olha, há um prejuízo crescente para a população e nós precisamos definir como é que fica. A Justiça do Trabalho vai dizer que, olha, tem que ter 40% do pessoal, 30% trabalhando. Mas é caso a caso. Enquanto não houver essa provocação do Ministério Público, não há obrigatoriedade, não há uma lei que ampare. Não existe essa lei ainda para o servidor público federal. Não houve nenhuma intervenção, o Ministério Público do Trabalho não interveio nesse caso ainda. Até agora ainda. Não. Logo, se não há lei, é possível que até as agências trabalhem de forma diferente nesse período. Com certeza. Cada uma vai ter o seu critério. Cada uma tem o seu critério. Isso é muito ruim, né? Num país cheio de leis, né? O Brasil é o país que mais lê. A Constituição brasileira, não sei quantos artigos, lá 300, e a americana são 7 artigos só, né? Quer dizer, então nós temos muitas leis exatamente para não cumprir a lei. Né? Nós sabemos que se nós fôssemos uma sociedade séria, racional, madura, nós não teríamos problemas no Brasil. Teríamos muito poucos problemas. Nós temos um problema porque nós não obedecemos a lei. A lei para nós, tanto faz se é, se existe ou não existe. E nesse caso, por exemplo, é uma coisa dramática, porque normalmente quem vai no INSS recorrer ao INSS por essas questões já está fragilizado, né? Já a questão de pensão por morte, questão de... As pessoas normalmente já estão fragilizadas pela crise que está se passando no país, por essa roubalheira do governo que também afeta a autoestima das pessoas. Quer dizer, isso não pensam. Esse é o problema do país. O país é realmente... Não sei se De Gaulle disse, mas se não disse, ele deveria ter dito que esse país não é um país sério. É verdade, né? Verdade. Bom, e para finalizar, a questão do reajuste do salário, a presidente acabou vetando, né? Isso aí vai render ainda, Silvio. Não é uma coisa que ficou definitivamente resolvida. O reajuste do aposentado do mesmo com o salário mínimo, isso que eu estou me referindo. Com o mesmo índice, correto. Isso tem a ver com uma decisão exclusivamente política. Né? Agora, hoje ficou-se sabendo de um corte maior, né, nos investimentos, o governo está com cobertor curto e a consequência imediata é o reflexo em todos aqueles itens de despesa corrente. O que a Previdência vai fazer? Nesses casos em que o índice possa causar um descompasso, vai brigar no Congresso liberando emendas e negociando, barganhando ali. Porque se a Dilma veta e o Congresso derruba, vai voltar esse índice, né, que sabemos nós que é o mais justo possível. Pode não ser o melhor momento, mas se você vai esperar o melhor momento, pode nunca vai chegar. Sempre temos em crise, né? E a crise do setor público, a gente sabe no Brasil, que a questão da Previdência Social, a crise da Previdência Social começou lá na década de fim de 50, quando se tirou bilhões de reais do INPS naquele tempo para a construção de Brasília. Né? E a partir dali, muitas obras do governo federal em Brasília e fora do Brasil, naquele tempo o BNDES estava encaminhando recém, tinha sido criado pelo Getúlio Vargas, se não me engano, foi Getúlio Vargas em 54, um pouquinho antes, mas então se tirava dinheiro de um cofre poderoso que era o INSS e nunca se restituiu isso. Esse é o grande problema, quer dizer, a Previdência, o governo está devendo para a Previdência. No dia que houver esse acerto de contas, a Previdência é superavitária. Muito obrigado pela tua presença aqui, então até semana que vem. Até semana que vem. Já voltamos.